A Prefeitura de Ribeirão recebe diariamente 13 denúncias de perturbação de sossego público, um problema que incomoda muitos moradores da cidade. O serviço da fiscalização geral se mostra ineficaz. 13 denúncias por dia, uma a cada cerca de 2 horas. De janeiro até o dia 16 de maio, o telefone 156 da Prefeitura de Ribeirão atendeu 1.748 reclamações sobre excesso de barulho na cidade. As queixas vão desde música alta em bares e residências até incômodo provocado por trenzinhos de alegria. A dona Isoldina sofreu muito com o comércio na esquina da casa dela, no bairro Portal do Alto. Um problema que já foi resolvido pelo Conselho de Segurança Pública, mas que rendeu muita dor de cabeça para a família. Era direto praticamente, mas final de semana era muito pior. Então era muita briga, muita bebedeira, muita confusão, muito som alto. Então era muito desagradável mesmo. Então nós conseguimos defender pela lei do Conselho Oeste. E deu certo, graças a Deus. Por isso é importante denunciar. Com certeza, tem que denunciar mesmo. A denúncia foi feita para Maria Silvia, que é presidente do Conseg da região oeste de Ribeirão. Pelo Conselho de Segurança, ela conseguiu controlar, com a ajuda da Polícia Militar, os chamados pancadões, que tanto incomodam a população. Umas 2, 3 investidas da Polícia Militar foi suficiente para esses pancadões terminarem. E esses pancadões têm uma característica, eu não sei que caixa de som que eles usam, que às vezes ele acontece em bairro muito distante e a gente escuta aqui dentro dos nossos quartos, quer dizer, tem uma potência enorme. E aí a gente tem grupos do Vizinhança Solidária, eu fico recebendo durante a noite, olha, tem um som alto, onde deve ser. Aqui no Pico do Mirante, aqui pertinho também, houveram algumas tentativas de pancadão, mas nós conseguimos conter. Hoje em dia a gente não tem problema com perturbação do sossego. Quando tem, a gente consegue sanar. A denúncia é muito importante. Para a Prefeitura, pode ser feita no telefone 156, que é o sistema de atendimento ao munícipe. Tem que denunciar. Normalmente eles procuram o Conseg, que como a gente tem reunião ordinária mensal, então os tutores, a população participa das nossas reuniões e já leva, conversa comigo antes, já leva, a gente elabora um ofício, manda para as secretarias. Não, tem que fazer denúncia, não tem jeito. E fazer denúncia através de uma entidade, de uma instituição, é muito melhor, porque não existe nenhuma chance de retaliação. Quando um vizinho ele resolve fazer a denúncia, não que isso seja revelado, existe sigilo, mas às vezes o proprietário do estabelecimento comercial desconfia e pode haver alguma desavença entre eles, e eles procurando consegue é diferente, tira o foco pessoal, né? Passa a ser o Conselho Comunitário de Segurança que passa a ser o denunciante. Quando tem denúncia ou blitz de perturbação de sossego, primeiro os fiscais da Prefeitura fazem a vistoria e alertam o responsável pelo barulho. Se o problema continua, eles voltam com o aparelho que faz a medição dos decibéis. Se ultrapassarem a lei, a multa é aplicada. O problema não é ter o aparelho e nem quantos decibéis são, se é um pouco para mais ou para menos. Isso certamente foi estudado por especialistas que entenderam a quantidade de decibéis que fica razoável para que a população suporte. Agora, a Prefeitura precisa não só do aparelho, claro que o aparelho é a forma de aferir, como o radar afere velocidade do veículo na via pública, o aparelho vai aferir som. E isso aí, estando fora dos padrões autorizados pela legislação, aí sim a Prefeitura pode interferir. E lá nas penalidades, isso pode ser penalizado com pagamento de multa e cassação de licenças, de alvará e etc. Mas a Prefeitura precisa ter isso funcionando, porque estamos na esfera administrativa, isso está antes da esfera penal. Nós não podemos deixar que isso chegue na esfera penal, para que isso precise ser resolvido criminalmente dentro da lei de perturbação de sossego. Não é por aí o caminho. A lei municipal, que foi promulgada pela Câmara, contrariando o Executivo que tinha vetado o projeto, diz que nas áreas estritamente residenciais urbanas e nas de hospitais e escolas são permitidos 50 decibéis durante o dia e 45 à noite. Antes eram 55 e 45 respectivamente. Esse é um dos exemplos em que houve alteração com mais exigência para controlar o barulho fora de hora. O
O analista de segurança pública insiste que a administração municipal precisa ser mais eficiente na atuação. Quando a fiscalização não está funcionando, o que a gente percebe na sociedade de forma geral, eles têm se organizado através do próprio Conseg, das próprias associações de bairro, onde são os núcleos, os nichos desse tipo de problema, e aí com um movimento popular mais forte, aí acabam chegando ao Ministério Público, à Justiça e com operações maiores acabam solucionando algum problema. Mas não deveria ser assim, deveria ser um caminho bem mais curto, com uma simples visita de um fiscal, uma notificação, aquela pessoa, aquele estabelecimento que está provocando o problema, ele se adequa, ele se ajuste, de forma que ele não tenha prejuízo comercial por isso, ninguém está pensando nisso. Mas a prefeitura tem que ter coragem de fazer funcionar e a sua economia continuar girando. Ribeirão é uma cidade que tem muitos setores da economia que funcionam com som ao vivo nos estabelecimentos comerciais noturnos, fora coisas que fogem dessa questão, mas a prefeitura precisa ter coragem, precisa autuar e precisa colocar isso tudo na linha, sim, para que haja uma harmonia entre a sociedade e os estabelecimentos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que as fiscalizações são realizadas com equipamento específico para atender às normas, a fim de promover a medição e consequente autuação. Ressaltou que há multa no caso de descumprimento. Denúncias podem ser feitas no telefone 156 do Sistema de Atendimento ao Munícipe. Ricardo Alves Macedo, advogado, já ao vivo no nosso núcleo de jornalismo. Bem-vindo aqui mais uma vez, doutor. O ato de perturbar o sossego alheio pode dar prisão? O que diz a lei com relação a isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, André, a você que nos prestigia. Observem, somente prisão por este ato, não. A perturbação ao sossego alheio, ela é uma contravenção penal. No mundo jurídico, ela é tida como um crime anão, ou seja, um crime de menor potencialidade, um crime que não ofende tanto a vida em sociedade. Mas o grande problema está no que esta contravenção traz por trás de si, ou seja, a que preço que vem essa contravenção de perturbação de sossego. Pela matéria, nós observamos várias infrações de trânsito. Em alguns lugares nós chegamos a ter tráfico de drogas, presença de menores fora de horários corretos, não é, que deveriam estar em suas casas ao lado de seus pais. Nós já tivemos até relatos de estupro coletivo. Então nós precisamos intensificar sim a fiscalização, partindo da prefeitura, com o apoio da nossa Guarda Civil Metropolitana e também da Polícia Militar, que são as instituições, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar, incumbidas de garantir, manter e restabelecer a ordem pública. É preciso que uma sociedade caminhe adiante de forma ordenada, senão não irá progredir. Aliás, este é o lema que se encontra na bandeira nacional. Doutora, para a gente entender, o que caracteriza perturbação de sossego? É simplesmente o ato de você incomodar um número indeterminado ou indeterminável de pessoas sob qualquer forma, seja com um escapamento de um carro muito abusivo, de uma moto, seja por um som alto, seja de qualquer forma você tirar a tranquilidade daquela pessoa que se recolhe ao seu lar para ali poder fazer as suas coisas e ter o seu também descanso, né? O seu merecido descanso, principalmente no período noturno. Ou seja, você não pode incomodar uma pessoa, você tem que incomodar um número maior de pessoas, preferencialmente indeterminado ou indeterminável, mas o que nós temos observado é que isso tem sido uma constante. Nós temos tido muitos problemas com essa questão voltada à perturbação, então há que se intensificar sim a fiscalização. O pessoal fica na dúvida naquela questão, né, que sempre se falou de perturbação de sossego a partir de determinado horário. Existe um horário específico para se enquadrar então nessa perturbação de sossego, doutor? Existe um horário que devemos ter um rigor maior, principalmente das 22 às 6 da manhã. E aquelas áreas específicas, como dito na matéria, as proximidades das escolas, as proximidades aos hospitais, onde você tem que ter um sossego maior aquelas pessoas que fazem uso de tais instituições. Mas a perturbação poderá acontecer a qualquer hora do dia ou da noite, conquanto que ela venha extrapolar aquilo que seja algo viável a uma vida em sociedade, ou seja, aquilo que extrapole o bom senso. O difícil é, na vida em sociedade, exigir um bom senso, quando muitos seres sociais sequer senso têm.
A prefeitura deixou um telefone para caso, né, as pessoas queiram fazer denúncias, mas tem outros caminhos? A Polícia Militar, por exemplo, pode ser acionada, eventualmente isso pode ser levado ao conhecimento do Ministério Público em alguma situação? Explica isso também, doutor. Sim, sem dúvida. Todos os órgãos, principalmente as nossas forças policiais, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, o Ministério Público devem agir, devem ser posicionados. E para isso fica o estímulo para que denunciem. É necessário denunciar e a prefeitura precisa disponibilizar um serviço que esteja muito mais eficiente ao dispor do cidadão. Não é somente ligar, não é? Nós observamos que às vezes a população reclama que ligam e nada acontece. Então é preciso aumentar o setor de fiscalização, colocar mais funcionários ali, colocar mais viaturas, colocar mais equipamentos e efetivamente fiscalizarem. Não é fiscalizarem somente pela denúncia, e sim fiscalizarem para que não precise existir as denúncias. Ribeirão diz ter um equipamento específico, né, para medir os decibéis das possíveis denúncias de perturbação de sossego, só que de um lado você tem as pessoas dizendo que a fiscalização geral é ineficaz, então talvez esse equipamento não está nem sendo bem utilizado como deveria. Ele precisa sim ser utilizado e é necessário que a nossa municipalidade compre mais equipamentos, porque ele é a grande prova de que se excede ali na questão do som. Não é? Mas não é só isso que incomoda. Não é? Nós temos observado que, por exemplo, nós temos infrações de trânsito corriqueiras ali, nós temos muitas pessoas aglomeradas nas ruas, nós temos muitas pessoas que deveriam estar em suas casas, como os menores de 18 anos e que não estão. Então, não é só a questão do uso do decibelômetro, mas sim também o uso de uma fiscalização mais eficiente, mais eficaz, capaz de resguardar aí os direitos das mulheres e dos homens de bem. Ribeirão tem uma lei que foi promulgada pela Câmara, contrariando até o Executivo, que tinha vetado o projeto sobre a quantidade, digamos assim, de decibéis em diferentes áreas da cidade. A proposta dá mais rigor à perturbação de sossego. Como é que o senhor analisa isso? Qualquer proposta que venha hoje enrijecer o cumprimento das leis ou qualquer proposta que venha efetivamente punir aqueles que transgridem o texto legal, sempre será bem-vinda para uma vida em sociedade. Se eu pudesse aqui definir o que é viver, eu ousaria dizer que viver é aprender, evoluir e servir ao próximo. É necessário que a sociedade seja mais fraterna. Aliás, essa foi uma das grandes premissas que a pandemia nos deixou e parece que os cidadãos não querem aprender isso mundialmente falando. Nós precisamos ter mais eficiência, sim, nós precisamos parar de ter instituições, critérios, fiscalizações e vida em sociedade somente formal. É preciso vivermos materialmente em sociedade para que assim possamos, então, construir uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Doutor Ricardo Alves Macedo, advogado, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Bom fim de semana. Eu que os agradeço, é sempre uma honra. Seguimos adiante. Até mais.